Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, continuando com a videoaula do nono ano. Chegamos aqui ao nosso 7º capítulo e nós estamos aqui na nossa segunda parte do 7º capítulo. Como eu falei para vocês na primeira parte, eu peguei esse assunto que nós estávamos colocando ali, que vai entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial e dividi em 4. Dividi em 4 partes para nós conseguirmos estudar melhor e para nós conseguirmos compreender melhor o que está acontecendo. Eu dividi, então, na primeira parte eu falei sobre o totalitarismo, eu falei sobre os conjuntos de características que tornam um regime totalitário. Essa segunda parte eu vou falar sobre o fascismo, na terceira parte eu vou falar sobre o nazismo, na quarta parte eu vou falar sobre a crise do capitalismo e a quebra da Bolsa de Valores, em 1929. Agora, como eu falei para vocês na primeira parte, como esse assunto está sendo muito discutido na internet, desde as 2 últimas eleições, nós temos ali formações aí pela internet falando que fascismo isso, fascismo aquilo, nazismo é isso, nazismo é aquilo, e todo mundo falando um que um outro, apontando o dedo, falando você é fascista, não, você que é fascista. Então, ele é um assunto que está no momento muito polêmico e as pessoas ali estão tentando definir o que é na realidade fascismo e o que é na realidade fascismo. O que eu vou fazer aqui é falar sobre o ponto de vista da história. O que eu vou fazer aqui é falar o que a história mostra para nós, o que a história comprova para nós a partir de documentos, a partir de testemunhos, a partir de estudos. O que eu vou fazer para vocês então é entregar as ferramentas para você formar a sua opinião sobre o assunto. Não vá depois você falar que o professor falou que este cara é fascista ou aquele cara é fascista. Não, senhor. Eu não estou aqui para formar a opinião de ninguém, eu estou aqui para dar as ferramentas para você formar a sua opinião. Se você saiu desse vídeo aqui, se depois de terminar esse vídeo, você chegou à conclusão de que essa pessoa ou aquela pessoa é fascista, aí é contigo, é a sua opinião. Muito bem, feitas as ressalvas, fez aqui o início que a gente necessitava. Por favor, novamente, não vá me falar que eu disse que esta ou aquela pessoa é fascista ou é nazista. Não tem nada disso. Eu estou aqui entregando as ferramentas para você formar a sua opinião. Muito bem. Vamos falar então sobre o fascismo e nós temos que falar sobre esse cara aqui que boa parte do século XX tiraram sarro da cara dele, principalmente tiraram sarro da maneira como ele falava, mas ele vai ser aqui uma das pessoas, uma das figuras de maior importância do século XX, que vai ser justamente Benedetto Mussolini. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre esse fenômeno que tomou a Itália, esse fenômeno político, esse fenômeno social que vai tomar a Itália ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos falar de fascismo. O que é então o fascismo? O fascismo tinha como lema exatamente isso: nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. O que nós estamos a entender então, o que isso significa para os fascistas? Nada contra o Estado, nada acima do Estado, nada fora do Estado. Esse lema que vai ser colocado pelos fascistas, ele vai então determinar esse regime que nós classificamos na aula passada como um regime totalitarista. É um regime que está encaixado, está classificado no totalitarismo. Nós falamos então que nós temos o regime democrático com as suas características, falei para vocês na aula passada. Nós falamos sobre autoritarismo, um regime diferente, que também tem suas características, e nós falamos sobre o totalitarismo, que nós tentamos definir nas suas características gerais na aula passada. E nós falamos que há uma confusão entre esses dois termos aqui, e algumas pessoas compreendem autoritarismo como igual a totalitarismo, mas não é verdade, eles têm as suas diferenças, eu tentei deixar isso claro na aula passada para vocês. Nós colocamos aqui então na aula passada uma definição do que é autoritarismo. O totalitarismo é um sistema de governo, uma maneira de governar a sociedade. Uma maneira de governar a sociedade no qual nós temos todos os poderes, nós temos todas as instituições que formam o Estado na mão de uma única pessoa, todo o poder concentrado na mão de uma única pessoa ou de um único partido.
Então, nós temos todas as estruturas do Estado, todas as estruturas administrativas, desde escola ao pagamento de INSS, tudo aquilo que você compreende como sistema de saúde, tudo aquilo que forma o Estado que nós temos hoje, que presta os serviços para você, que permite que a sociedade ande, ele está na mão, está concentrado no poder de uma única pessoa, um único partido. Nós falamos então que o totalitarismo ele vai ter algumas características gerais. Nós temos aqui um Estado forte, uma defesa do Estado forte. Nós temos aqui um líder absoluto. E esse líder absoluto ele vai ser o exemplo do que é os valores, o exemplo do comportamento do qual esse grupo totalitarista que vai dominar e vai ficar no poder acredita que é o ideal para a sociedade. Nós temos aqui a defesa de um partido único, a crença de que a partir do momento que você tem mais de um partido na sociedade, a sociedade se divide e se enfraquece. Nós temos aqui a implantação de ditaduras e a repressão da oposição, mas principalmente nós temos como característica aqui a manipulação ideológica. O totalitarismo, ele manipula, ele doutrina a pessoa e convence a pessoa de que tudo aquilo que ele está fazendo, tudo aquilo que ele tem que fazer para se manter no poder é justificado e é legítimo. A partir disso, nós vimos aqui as outras características que surgem a partir disso. Nós vimos o autoritarismo, a necessidade de você ter uma autoridade, a necessidade de você ter uma hierarquia. Nós vimos aqui o anticomunismo, esse movimento que você tem de apontar o socialista, de apontar o comunista como inimigo. Nós vimos aqui o unipartidarismo, que é essa defesa ou essa implementação de um único partido na sociedade. Nós vimos aqui o militarismo, a tentativa de estabelecimento não só de uma hierarquia, mas também de uma eficiência militar, de uma obediência militar em toda a sociedade. Nós vimos aqui que há um destaque para o nacionalismo, uma defesa, então, dessa nação, pelo menos no ideal dos totalitários. Nós vimos aqui que os totalitários eles enxergam essa atitude deles como romântica, eles se enxergam como um certo heróis dentro disso. Nós vimos que o regime totalitário tem um culto ao líder, o líder do regime totalitário. Ele é considerado um exemplo, ele é considerado um salvador, ele é considerado um herói da nação, e nós vimos que há uma ideologia oficial que vai se formando, e a partir do momento que você concorda com essa ideologia oficial, você pode ficar dentro daquela sociedade, e a partir do momento que você fica contra essa ideologia oficial, o que vai acontecer com você é que você vai ser preso, você vai ser oprimido, você vai ser ali eliminado da sociedade eventualmente. O totalitarismo não aceita críticas, e a partir do momento que a ideologia oficial se forma, ela não pode ser criticada, ela não pode ser contestada, não há diálogo. O que nós vimos então é que nós temos aqui 4 regimes que são considerados totalitaristas, como eu falei na aula passada. Dependendo da forma como você colocar, você pode encaixar mais pessoas aqui, mas em geral esses daqui são os 4 regimes que são considerados regimes totalitários. Nós temos aqui o fascismo do Mussolini, que nós vamos ver hoje. Nós vimos o nazismo, que nós vamos ver na próxima aula. O salazarismo de Portugal e o franquismo na Espanha. A partir desses 4 regimes aqui, nós vamos ter 4 líderes. Nós vamos ter aqui Mussolini, nós vamos ter Franco, nós vamos ter Salazar e nós vamos ter Hitler. Esses 4 líderes vão ser os líderes desse movimento que vai formar esses estados totalitários. Cada um vai ter um processo diferente de como ele vai chegar no poder, mas se nós pegarmos aqui as características comuns de como eles vão governar, as características comuns dos estados totalitários, nós vamos ter essas características gerais que nós acabamos de falar.
O contexto no qual esse movimento se forma, como eu disse na aula passada para vocês, é um contexto no qual nós temos um revanchismo em relação à Primeira Guerra Mundial. As potências europeias não ficaram contentes com o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial e querem uma tentativa, querem uma chance de conseguir um resultado melhor. Nós temos aqui um nacionalismo ferido, principalmente por parte da Alemanha, principalmente por parte da Itália, uma crise econômica que vai vir a partir da Primeira Guerra Mundial. Nós temos essa crise social que vai surgir a partir dessa crise econômica. Nós temos aqui um sentimento antissocialista, um sentimento antiliberal, e nós temos aqui principalmente um sentimento antidemocrático. Esse sentimento e que as pessoas compreendiam que essa democracia e aqueles políticos que estavam sendo colocados ali não estavam dando resultado, não estavam dando conta daquela crise que estava colocada naquele momento. Todo esse contexto aqui fez com que nós tivéssemos causas gerais do que seria o porquê do surgimento desses movimentos, tanto no movimento nazista como no movimento fascista. Então podemos apontar como causas gerais a crise de 29, por exemplo. Nós temos aqui uma crise na Europa decorrente da crise da Primeira Guerra Mundial, mas os Estados Unidos ele vai estar ali vendendo seus produtos, ele vai estar vendendo quantidades enormes de produtos para a Europa, que esteve ali, suas indústrias ali completamente destruídas naquele momento. O problema é que a Europa vai se reconstruindo e as indústrias vão produzindo novamente, mas os Estados Unidos continua produzindo, continua superproduzindo. E a partir do momento que você tem essa superprodução, o que acontece é que um dado momento ali, a indústria americana não tem mais para quem vender, porque a indústria da Europa ela já se reestruturou, ela já está conseguindo produzir novamente. O que nós vamos ter então é um momento no qual a indústria americana não tem para quem vender e fica com um monte de produto na mão. Isso faz com que o produto desvalorize, isso faz com que as empresas desvalorizem e a partir disso elas vão quebrar. E essa vai ser a quebra da Bolsa de Valores, que depois nós vamos tratar com mais detalhes. Qual é a consequência disso? Nós temos uma grande depressão. É um momento no qual nós vamos ter maior quantidade de desempregados, é um momento no qual nós vamos ter maior quantidade de pessoas passando fome, pessoas empobrecendo, entrando na miséria. Nós vamos ter aqui um momento no qual nos últimos 200, nos últimos 100, 200 anos, nós vamos ter uma crise social e econômica dessa magnitude. Está se falando agora, inclusive, que essa crise no qual nós estamos agora do coronavírus pode gerar uma crise tão grande ou maior com aquela que nós vimos em 29. Então as comparações vão ser feitas e as comparações até são válidas porque nós temos uma crise social e econômica novamente nas nossas mãos. Mas o que vai acontecer aqui em 29? Os Estados Unidos, então, ele quebra. E a partir do momento que os Estados Unidos quebra, ele não tem mais dinheiro para emprestar para a Europa continuar se reconstruindo. Isso vai fazer com que a Europa entre em crise novamente, que a Europa comece a ter uma crise econômica que vai agravar a crise social que eles tinham. Então nós temos ali o crescimento dos partidos socialistas como alternativa ao capitalismo e nós temos ali esse revanchismo entre as potências que está acontecendo ali. Se você misturar tudo isso, nós temos ali o palco para começar, então, o fascismo e o nazismo. Qual é a soma que nós vamos ter aqui, então? Nós temos aí a conjuntura da Primeira Guerra Mundial, mas a crise de 29, elas vão gerar, então, mudanças, principalmente do ponto de vista político. Nós temos aqui o Estado se tornando cada vez mais intervencionista, o Estado indo em direção e mexendo cada vez mais na economia. Nós temos aqui novos partidos políticos surgindo e a partir disso nós temos aqui uma escolha a ser feita. Uma escolha de países que eles vão lá para uma questão um pouco mais de esquerda ou uma questão de direita, mas é uma escolha que está sendo feita ali. Nós temos ali, por exemplo, na Inglaterra, na França e na Espanha, o crescimento de partidos trabalhistas, o crescimento de partidos populares, partidos que são considerados de esquerda, enquanto que na Alemanha e na Itália nós vamos ter o crescimento de partidos de extrema direita, como é o Partido Fascista e o Partido Nazista. Mas ali são escolhas. A sociedade está em crise e a sociedade está tentando escolher uma alternativa para tentar solucionar esta crise. E a partir do momento que nós temos isso, nós temos principalmente uma escolha das classes médias dessas sociedades.
A classe média da sociedade vai se vir ali entre uma escolha ou outra. Ela tem que solucionar, ela tem que tentar sair dessa crise, ela tem que tentar sair desse momento no qual nós não temos ali, não parece que você não vai ter solução, não tem como consertar, não tem como fazer, não tem, e nós temos ali, de um lado, uma escolha de partidos de extrema direita, de outro lado uma escolha por partidos socialistas comunistas, mas essa classe média de cada um desses países vai escolher um lado ou outro e vai, a partir dessas escolhas, nós vamos ter confrontos. Nós vamos ter ali um conflito interno a esses países, seja por partidos comunistas, por propagandas comunistas ou por propagandas e partidos que sejam de extrema direita, como é o caso, por exemplo, do nazismo ou do fascismo. No caso da Itália, quando nós estamos falando aqui da Itália, então, nós estamos falando de uma Itália que sai da Primeira Guerra Mundial muito mal. A Itália, ela teve ali enormes percas com a Primeira Guerra Mundial. Nós temos ali mais ou menos 1 milhão de mortos e feridos. E a partir disso nós temos ali consequências econômicas graves para o país. O país não foi completamente destruído, como aconteceu com outros países durante a Primeira Guerra Mundial. Porém, nós temos ali consequências graves econômicas e sociais. Nós temos uma desvalorização da moeda, nós temos ali uma inflação muito grande, nós temos ali uma desmobilização dos soldados que estavam ali, que foram colocados para a Primeira Guerra Mundial, que agora a guerra acabou e eles não sabem mais o que fazer. Então nós temos ali cerca de 2 milhões de pessoas que não sabem o que fazer na Itália, e nós temos ali desemprego em massa. Toda aquela estrutura que foi voltada para a Primeira Guerra Mundial e para manter o fronte de batalha, para manter a guerra, agora está desarticulada, agora está sendo desfeita, e a partir disso as pessoas estão agora sem emprego. O que fazer? Dentro desse contexto, então, nós vamos ter ali uma consequências sociais. Nós temos greves, nós temos ocupações de fábricas, nós temos agitação social por toda a Itália. É um momento no qual nós temos revoltas, nós temos ali greves por toda a Itália. Então é um momento no qual nós temos a Itália em ebulição. Nós temos a Itália ali com uma crise enorme na mão. Essa crise econômica vai gerar uma crise social, que vai gerar uma crise política. Essa crise política vai pegar um país com uma democracia muito instável. Nós temos ali um rei que é fraco, um parlamento também muito fraco, e a partir disso nós temos ali uma falta de autoridade, nós temos um vácuo de autoridade. Esse vácuo de autoridade é o que vai dar oportunidade para a ascensão do fascismo. Nós temos ali fortes partidos de esquerda, de um lado, nós temos aqui importantes grupos que são ultranacionalistas de outro, e nós temos aqui uma tensão entre essas duas partes. De um lado nós vamos ter os partidos de esquerda que estão surgindo e estão ali tentando dar uma alternativa para essa crise. De outro lado nós temos partidos ultranacionalistas que estão tentando dar uma outra alternativa, uma outra solução para essa crise, e esses dois partidos agora vão entrar em conflito. O que nós temos aqui então é uma soma, no qual a Itália, ao sair da Primeira Guerra Mundial, ela vai ter percas sem nenhuma recompensa, ela vai ter uma crise econômica, nós temos ali uma crise na agricultura, uma crise na indústria, nós temos aqui um desemprego extremamente elevado, nós temos aqui um regime parlamentar sem partidos fortes e sem uma voz que consiga direcionar e consiga dar um modelo, uma solução em qualquer coisa para a sociedade sair disso, sair dessa crise toda na qual ela está. Nós temos aqui um sentimento antiparlamentar, esse parlamento que não consegue funcionar, que não nos dá solução, esse parlamento que só demora, não faz, e nós temos aqui um sentimento anti-esquerdista. Essas greves vão causar então um sentimento anti-marxista, anti-socialista, anticomunista, principalmente na camada dos industriais, na camada dos burgueses. Os ricos empresários da sociedade vão ficar cada vez mais contra esse marxismo, vão ficar cada vez mais contra esse socialismo, vão ficar cada vez mais contra esse comunismo.
A partir disso, nós temos aqui em todas as regiões da Itália aqui revoltas sociais. Em todas as regiões da Itália aqui, então, nós vamos ter a presença de greves. Nós não vamos ter um único local, uma única região da Itália, no qual nós não vamos ter algum conflito social acontecendo. As pessoas, então, querem uma solução, não só para a crise, mas também para essa instabilidade que nós estamos ocorrendo, que nós estamos tendo aqui na Itália nesse momento. Quem vai dar a solução? Essa é a grande questão aqui. Quem é que vai conseguir colocar uma ordem nisso que está acontecendo? Quem é que vai conseguir dar uma direção para esse país conseguir sair dessa que ele acabou caindo durante a década de 20 e a década de 30 inteiro? Então nós vamos ter aqui um momento, logo depois da Primeira Guerra Mundial, no que os alimentos que custavam aqui 100 em 1913, agora 6 anos depois, 7 anos depois, estão custando 4, 5 vezes mais. As roupas que antes custavam 100, agora estão custando 6, 7 vezes mais. Nós temos ali uma inflação nunca vista antes, e nós temos um aumento dos preços num momento no qual nós temos um desemprego gigantesco na sociedade. Então a sociedade está passando fome, a sociedade está passando necessidade, a sociedade não consegue nem se vestir nesse momento aqui. Se aproveitando de todo esse contexto aqui, nós vamos ter então aqui o surgimento do fascismo. O que é o fascismo? O fascismo, então, ele é um regime político. Ele é um regime político que ele é feito com a liderança do Benedetto Mussolini, e a partir disso ele vai então estabelecer um regime, uma ideologia totalitária. Se você não sabe o que é totalitarismo, volta para o primeiro vídeo e assiste de novo. Agora, o fascismo, então, ele vai ter as características do totalitarismo, mas ele vai ter as suas características próprias, que vai permitir que nós falemos que isso é fascismo. O que é? Uma pessoa fascista é uma pessoa que tem uma característica do fascismo? Não. Fascismo é um conjunto de características. Você é fascista a partir do momento que você tem esse conjunto de características. O que nós vamos tentar compreender aqui hoje é o conjunto de características. Nós temos aqui então o líder, a pessoa que vai ser o exemplo, a pessoa que vai ser o ideal. Benedetto Mussolini. Benedetto Mussolini vai ser uma pessoa que vai lutar na Primeira Guerra Mundial, e a partir do momento que ele luta na Primeira Guerra Mundial, ele sai da Primeira Guerra Mundial e ele tenta ali solucionar, ele tenta dar uma solução para aquilo que está acontecendo na sociedade. Em 1919, ele vai fundar o Fasci di Combattimento. Vamos tentar em italiano. Prego, Fasci di Combattimento, prego. A partir do momento, então, que ele funda essa facção de combate, essa facção, esse grupo de combate ali, que tem uma posição nacionalista, tem uma posição anticomunista, ele vai, então, formar um grupo para tentar reativar, para tentar reavivar, para tentar resgatar essa grande Itália. Nós temos aqui, então, um grupo de paramilitares. Eles são ali, em geral, ex-soldados. Nós vamos pegar essas pessoas, então, que saíram da Primeira Guerra Mundial e não sabem o que fazer. Não sabem para onde ir depois da Primeira Guerra Mundial. Então, Mussolini, ele vai dar um direcionamento. Mussolini vai dar um objetivo para essas pessoas. Essas pessoas que antes eram soldados, elas vão, então, formar esse movimento paramilitar, e a partir disso, eles estão nessa missão de salvar a Itália dessa crise, nessa missão de resgatar a Itália, resgatar a grande Itália. Nós temos aqui então o ato de fundação do partido fascista. Esse partido fascista agora vai sair desse grupo parlamentar e vai se tornar um partido político, propriamente dito, vai tentar tomar o poder a partir das eleições, vai tentar eleger representantes e chegar ao poder pela via democrática, isso seja bem claro, e a partir do partido fascista ele vai ter como principais plataformas, inicialmente, então, a república. Eles não querem mais uma monarquia, eles querem uma república, eles querem a separação entre igreja e Estado, isso é muito importante. Vamos lembrar que a Itália é o local onde aqui fica o Vaticano, é o lugar onde aqui fica o Papa, então a igreja tem uma enorme influência na Itália. Nós temos aqui
o pedido de um exército nacional, de uma reorganização do exército nacional, o pedido de impostos progressivos para a herança. Eles querem colocar impostos sobre a herança, principalmente dos mais ricos, e o desenvolvimento de cooperativas, o desenvolvimento então de um sistema no qual você tem ali patrões e empregados trabalhando juntos, e para você então eliminar essa guerra de classes, eliminar esse negócio de proletário, o trabalhador está de um lado e o patrão está do outro. Os fascistas não acreditavam que isso era um bom negócio, eles queriam que todas as pessoas trabalhassem unidas com um único objetivo, que é a salvação da nação. Nós temos aqui o símbolo do fascismo, que é exatamente esse feixe aqui de madeira. Nós temos aqui esses gravetos de madeira aqui, que vai estar na Bíblia, vai estar na cultura romana, na cultura grega, na cultura persa, qualquer cultura ali nós vamos ter uma metáfora parecida com essa. Que se você pegar um galho de madeira e você tentar quebrar ele, é fácil de quebrá-lo, mas se você pegar um feixe de galho de madeira e você tentar quebrar, você pode bater no joelho, pode tentar bater na cabeça, pode tentar fazer o que quiser, que aquele feixe de galhos ele não vai quebrar. Então, um galho, um filete de madeira quebra facilmente, mas se você pegar um feixe de madeira, esse feixe ele não vai se quebrar. A ideia então é que a partir da união, a partir do momento que você tem um único direcionamento, um único objetivo, você vai ter uma sociedade forte, uma sociedade que não vai se quebrar. Mas você precisa de todos unidos em direção a uma única coisa. O que nós vamos ter aqui então a partir da fundação do Partido Fascista, nós vamos ter aqui uma imensa propaganda. Um imenso investimento em propaganda. Desde o seu início, o Partido Fascista ele vai contar com o apoio dos grandes industriais, ele vai contar com o apoio da grande burguesia. Então, aquelas pessoas que tinham dinheiro na Itália vão investir no Partido Fascista e acreditar que esse Partido Fascista é uma solução para essa crise que está acontecendo e é uma solução que pode colocar ordem nessas revoltas sociais, nessas greves todas que estão acontecendo. O que nós vamos ter aqui, então, é um investimento maciço em cima do Partido Fascista. Um investimento maciço na propaganda do Partido Fascista. Seja propaganda de cartazes, seja propaganda de panfletos, mas propagandas principalmente nas novas tecnologias. As novas tecnologias dessa época, quais eram? Eram o rádio e eram o cinema. Então, nós vamos ter aqui um investimento maciço no rádio e no cinema, mostrando, fazendo propaganda e convencendo as pessoas de que o fascismo é a solução. O fascismo é a solução para tirar a Itália desta crise. A partir disso, o que nós vamos ter aqui são os fascistas tentando resolver essas greves de uma maneira ou de outra, geralmente de maneiras violentas, mas a partir do momento que eles tentam abafar essas greves aqui, os fascistas então resolvem fazer uma demonstração de força. Resolvem aqui demonstrar o quanto eles eram numerosos e demonstrar quanto eles eram fortes. É a chamada Marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma, que vai ali reunir cerca de 50 mil fascistas que vão ali marchar para Roma, e a partir disso o rei, o Vítor Emanuel III, ele vai ali temer uma guerra civil, ele vai ali temer um golpe que possa ocorrer com esses fascistas e vai convidar o Mussolini para o poder. Então Mussolini ele não toma o poder, ele não dá um golpe, ele é convidado a formar um governo da Itália, ele é convidado pelo rei a formar o governo da Itália, a participar do governo da Itália. Então nós temos aqui, a partir dessa marcha aqui, nós vamos ter o rei convidando os fascistas para fazer parte do governo, para ser ali Mussolini o primeiro ministro da Itália, e a partir do momento que Mussolini toma o poder, nós vamos ter aqui o partido fascista, ele se consolidando no poder. Para você ali então acompanhar, veja as datas aqui comigo. Então, 1920, então, nós vamos ali a transformação do movimento fascista em um partido fascista, um partido nacional fascista. Nós temos ali uma derrota em 1921, em 22 nós vamos ter a marcha para Roma com 50 mil camisas negras, o símbolo do fascismo, a camisa negra.
Nós temos ali em 1925 o Mussolini já no poder, consolidando o seu poder e fazendo, aqui importante para o Brasil inclusive, fazendo ali a chamada Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, que vai ser a base das nossas leis trabalhistas que nós temos hoje. E em 1929 nós vamos ter ali Mussolini fazendo um tratado, fazendo um acordo com a Igreja Católica e estabelecendo o Estado do Vaticano, que existe até hoje, que estabelece ali que o Vaticano é um Estado independente que não responde e que não deve satisfações ao resto da Itália. Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa evolução? Então, quais são as características desse fascismo quando ele chega ao poder? Nós temos ali o combate ao socialismo e ao comunismo. Nós temos ali, no momento que o fascismo chega ao poder, nós temos ali partidos comunistas e socialistas que são bastante fortes, bastante numerosos na Itália, então eles vão combater principalmente esse socialismo e esse comunismo. Nós vamos ter ali uma rejeição a esse sistema de governo que existia, que era o parlamentarismo. Eles compreendem que o parlamentarismo ele tem muitos partidos e a partir disso enfraquece a nação. Nós temos ali a anulação das liberdades individuais. Eles compreendem que as liberdades individuais, a liberdade de expressão, por exemplo, ela enfraquece a nação e você deve ter, então, compreender de que você é um indivíduo dentro de uma sociedade, que a sociedade é mais importante que você. Nós temos aqui um ultranacionalismo. Os símbolos nacionais vão ser colocados acima de todas as coisas, acima do indivíduo, acima da família, acima de tudo. O símbolo, a nação, é tudo. A nação é todas as coisas, a nação é tudo que nós somos. Nós temos que nos sacrificar, nós temos que nos doar pela nação. Ultranacionalismo. E nós temos aqui o enaltecimento da autoridade do chefe. Nós temos o culto ao líder, o culto à figura do Mussolini, a vida do Mussolini, as características do Mussolini. A partir disso, eles vão defender a existência de um único partido, mas eles também vão defender o chamado corporativismo, que é a formação de corporações, no qual, dentro dessas corporações, nós vamos ter aqui chefe e empregado, e dentro dessas corporações, então, eles trabalhariam juntos, e não mais o chefe de um lado e o empregado do outro, e você não teria o conflito de classes. Eles queriam, então, a partir dessa noção de corporativismo, resolver os conflitos sociais, resolver o conflito de classes que estava acontecendo na Itália naquele momento. Resolver as greves, principalmente. Mussolini, então, chega ao poder e nós podemos dividir o período aqui do fascismo no poder em dois períodos. Um primeiro período, os 2 primeiros anos, de 22 a 24, no qual a consolidação do fascismo no poder, no qual ele vai tomando todas as estruturas do Estado, no qual ele vai se consolidando no poder, ele vai dominando toda a Itália. E no segundo, nós vamos ter ali a ditadura fascista, que vai de 25 a 39, até Mussolini ser retirado do poder, ele ser preso e ele acabar sendo executado e morto em praça pública. Que nós temos aqui, então, um período de consolidação. O que vai acontecer nesse período de consolidação? O Mussolini ele vai começar um governo, então, com nacionalismo extremado. Ele vai começar um governo na defesa do capitalismo, nacionalista, capitalista, mas um governo que vai fortalecer as instituições, as organizações fascistas. Ele vai utilizar o Estado para cada uma das estruturas do Estado para fortalecer o fascismo. Isso é uma característica do totalitarismo, vamos lembrar. O totalitarismo ele utiliza todas as instituições do Estado, ele utiliza hospitais, ele utiliza escolas, ele utiliza a polícia, ele utiliza todas as instituições que existem na nossa sociedade para se fortalecer e para se manter no poder. É isso que Mussolini está fazendo. Ele vai fazer nesse primeiro momento, ele vai dominar todas as estruturas do Estado. Ele vai dominar o judiciário, ele vai dominar o legislativo, ele vai dominar as escolas, ele vai dominar todas as instituições. A partir disso, ele vai fortalecendo o movimento fascista. E a partir do momento que ele fortalece esse movimento fascista, o que nós vamos ter aqui é a vitória, uma vitória esmagadora do partido fascista nas eleições de 1924. Um problema é que essa vitória ela veio na base da violência. E quando estou falando violência, é violência mesmo. Nós temos aqui princípios ali de confrontos mesmo e de massacre de pessoas mesmo. Nós temos ali repressão da oposição, mas principalmente nós temos ali centenas de acusações de fraude.
fraude, uma eleição que foi fraudada de cima a baixo, mas uma eleição que deu uma vitória esmagadora aos fascistas. A partir disso, nós temos aqui um representante, um deputado do Partido Socialista, o Giacomo Matteotti. Esse Giacomo Matteotti, ele vai ali denunciar todas as violências, denunciar todos os crimes, denunciar todas as fraudes que os fascistas fizeram nessa eleição de 1924, e o que vai acontecer com ele é que ele vai ser morto. Ele vai ser morto a mando do Mussolini. E o Mussolini não só vai reconhecer que ele mandou matar o cara, como ele vai se orgulhar, ele vai se vangloriar, em discursos inclusive, de que ele mandou matar o cara. E a partir do momento que a morte, depois da eleição de 24, com a morte do deputado socialista, nós temos ali uma radicalização do discurso do Mussolini, que vai ali implantar um regime cada vez mais radical, vai implantar um regime cada vez mais autoritário, um regime cada vez mais totalitário, e vai dominar e vai toda a Itália oprimindo e perseguindo toda a oposição. Todas aquelas pessoas que criticavam ele, mesmo que seja um aliado criticando ele, ele também vai ali perseguir aquela pessoa. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é a ditadura fascista. A ditadura fascista se baseia em duas coisas: violência de um lado, propaganda de outro. Então nós vamos ter a violência de ameaças, violência de espancamentos, violência da destruição de sedes dos partidos de esquerdas, sedes de sindicatos, sedes de instituições que estejam ali criticando ele de alguma forma. Toda forma de resistência vai sofrer violência, vai ser ali reprimida violentamente por parte dos fascistas. De outro lado, nós vamos ter a propaganda a partir do rádio, a propaganda a partir da imprensa, a imprensa que agora a imprensa de oposição foi eliminada e nós só temos a imprensa chapa branca, nós temos só a imprensa que elogia a pessoa, a imprensa que não aponta os erros. Essa imprensa então vai servir como máquina de propaganda. Nós vamos ter comícios, nós vamos ter manifestações que vão pegar milhares, centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas. Então nós vamos ter ali aquelas imagens militarizadas, as pessoas perfeitamente perfiladas, as pessoas com uniforme perfeitamente iguais, e a partir do momento que eles estão ali demonstrando a ordem, demonstrando a hierarquia, demonstrando que eles obedecem àquilo que está sendo feito. Isto tudo vai estabelecer ali a visão, vai estabelecer ali o modo de trabalho dos fascistas. Isso daqui é o que Mussolini acredita como sendo nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo a favor do Estado. Quem é o Estado? Ele. Então é nada fora daquilo que Mussolini fala, nada contra aquilo que Mussolini fala, tudo a favor de Mussolini. É isso que nós temos aqui. Então nós temos um Estado que ele é completamente dominado, um Estado que ele é totalmente doutrinado e ele é totalmente direcionado para fortalecer e para manter os fascistas no poder, mas principalmente Mussolini no poder. A partir disso, então, nós temos ali as medidas que são tomadas nessa ditadura fascista. Todos os partidos são proibidos, primeira coisa. A exceção é, claro, o Partido Fascista. Esse é o único que pode existir. Nós temos aqui a criação da polícia política. Essa polícia política, ela é responsável justamente por verificar se as pessoas estão obedecendo ou não, se as pessoas estão criticando ou não, e se a pessoa não está obedecendo, se a pessoa não está, se ela está criticando, vai lá, pega o cara, leva num cantinho ali e dá sumiço no cara. Nós temos ali as censuras do meio de comunicação. Muitas vezes essa censura é prévia. Então, nós temos ali uma pessoa representante do Estado, uma pessoa representante ali do Partido Fascista, que vai ficar ali na redação dos jornais, que vai ficar ali junto com os jornalistas e verificando se o cara está escrevendo uma coisa que vai criticar ou não. Se é alguma coisa que não quer, que eles não querem, que o Mussolini, que por acaso vai sujar a barra do Mussolini, tira, não deixa,
coloca outra coisa. Tudo que está acontecendo na Itália agora é favorável, é otimista, tudo que está acontecendo é bom. Tudo que o Mussolini fala é bom. E a partir disso nós temos ali a doutrinação e a formação da juventude. Essa juventude que é doutrinada nas escolas, que agora tiveram os currículos e tiveram os modos de ensino completamente modificados para formar fascistas, para formar pessoas que acreditem no fascismo, e nós temos aqui os meios de comunicação totalmente voltados para demonstrar que o fascismo é bom e o fascismo é a solução para toda essa crise e que ele está conseguindo solucionar o problema da sociedade, está conseguindo dar uma direção que a sociedade estava necessitando. Mussolini, então, ele se consolida como líder, e a partir do momento que ele se consolida como líder, ele vai ali colocando todas as instituições a serviço dele, ele vai colocando todas as instituições a serviço do fascismo. Isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo. É um processo que Hannah Arendt, por exemplo, coloca que ela é bastante contundente nisso, ela diz que essa daqui é o processo de banalização do mal. É o processo de banalização da violência na sociedade. A sociedade vai se acostumando com essa prática fascista, essa sociedade vai se acostumando com essa violência, e a partir do momento que ela se acostuma com essa prática e com esse jeito de fazer fascista, ela considera isto o novo normal. Aquilo que existia na sociedade, que você não pode, que não poderia ocorrer uma violência em praça pública, não poderia acontecer de uma pessoa tomar um soco, ou a pessoa ter seus direitos violados por causa disso, daquilo, não existe nesse movimento, não existe nesse momento fascista. Se uma pessoa ela tem suspeita de que ela teve uma crítica sobre o fascismo, ela pode muito bem ser arrancada da casa dela e ser arrastada até um local para ser verificado se foi isso ou não aquilo. Na maior parte das vezes a pessoa, inclusive, era inocente, mas não salva a pessoa de levar umas pancadas no meio do caminho. Essa é a banalização. As pessoas vão aceitando isso como normal e Mussolini vai se consolidando cada vez mais no poder. A partir dessa consolidação do poder, então, nós temos essa ideia, esse militarismo de que nós estamos lutando, nós estamos salvando a Itália, nós estamos salvando a Itália da crise, nós estamos tornando a Itália grande novamente, e a partir do momento que nós estamos ali lutando, essa luta seja uma luta literal no exército, ou então seja uma luta simbólica, uma luta metafórica, como é o caso, por exemplo, de crianças, como é o caso de donas de casas, mas todos ali estão lutando. Luta e trabalho. Luta e trabalho. Esse vai ser ali o mote, vai ser ali o lema que nós vamos ter do fascista. E esse fascismo aqui que vai formando essas crianças, que vai formando essa juventude, essa ditadura fascista que vai estabelecer um Estado fascista. E quais são as principais características desse Estado fascista? O Estado fascista, ele é nacionalista. Ele tem um nacionalismo. Esse nacionalismo que é a flor da pele, esse nacionalismo que é exagerado, mas ele é nacionalista. Ele é corporativista. Ele não compreende, ele não acredita que deve ter um conflito entre trabalhador e empregador. Não deve ter um conflito entre o empresário e o trabalhador da fábrica. Ele acredita que todo mundo tem que fazer parte de uma mesma corporação e a partir disso nós temos um mesmo objetivo, que é a salvação da sociedade. Os sindicatos podem ocorrer? Sim, mas são sindicatos nacionais. Esses sindicatos nacionais, eles são feitos e eles são organizados pelo Estado. Eles são controlados pelo Estado. Então, eles vão fazer aquilo que o Estado acredita. Nós temos ali um anticomunismo muito forte. Nós temos ali um anticomunismo que enxerga os comunistas e os socialistas da Itália, italianos, como inimigos, mas também um anticomunismo que enxerga esse comunismo, esse socialismo da União Soviética, ou seja, de qualquer outro país, como um inimigo. Nós temos sempre essa figura do inimigo interno e o inimigo externo. Dentro do país, o comunismo e o socialismo divide o país, enfraquece o país. De fora, o socialismo e o comunismo querem destruir o país. Então, o socialismo e o comunismo são inimigos, tanto internamente no país como externamente. Nós temos então que reprimir as minorias, reprimir aqueles que dividem, reprimir aqueles que enfraquecem. E essa repressão é uma repressão violenta. Essas pessoas ou elas se encaixam, ou elas entram de acordo
com a ideia, com a ideologia fascista, ou elas vão sendo eliminadas da sociedade. E uma manipulação ideológica, principalmente a partir da propaganda, falando que todas essas atitudes, todas essas violências que o fascismo vai fazer na sociedade, ela é algo necessário, ela é algo que deve ser aceito, ela é algo que deve ser, inclusive, romantizado, ela é algo que deve ser visto como heróis da nação. Porque essas pessoas que estão ali batendo, essas pessoas que estão ali matando, essas pessoas que estão ali destruindo essa minoria que deve ser reprimida, eles são heróis. Eles estão salvando a pátria. E a partir disso, nós vamos ter aqui as características que são do fascismo. Nós temos ali o corporativismo, então, a formação de associações corporativas, essas que elas asseguram, dentro delas, elas asseguram a igualdade entre empresários e trabalhadores. Mas elas asseguram exatamente que esses empresários, esses trabalhadores, mantenham a disciplina, a ordem, a obediência. Agora, é o empresário que tem que sempre estar obedecendo, é o empresário que sempre tem que estar na ordem? Não, é principalmente o trabalhador. É o trabalhador que tem que estar sempre disciplinado, é o trabalhador que sempre tem que obedecer. O empresário, ele está ali também, ele tem que manter a disciplina. Mas qual que é o objetivo aqui? Acabar com o conflito entre trabalhador e empresário, acabar principalmente com as greves ou com o direito de greve. O que nós temos aqui então é uma manipulação ideológica. A pessoa vai ser convencida de que, se ela não está fazendo o que o fascismo está falando, ela é uma criminosa, ela é uma traidora da pátria, ela é uma pessoa que está indo contra esse movimento que está salvando a nação, que está resgatando essa grande Itália. Então essa manipulação ideológica, ela vai se fazer a partir de roupas. As pessoas vão ter que se vestir como fascistas, a partir de maneira de falar. Você vai ter uma maneira de falar dos fascistas, a partir de uma maneira de pensar, que você vai ter que concordar com os fascistas. Mas nós vamos ter demonstrações públicas disso. Essas demonstrações públicas vão ter, por exemplo, slogans. Vão ter, por exemplo, frases que as pessoas falam, que as pessoas repetem na rua. Levantai bem ao alto, ó legionário, as vossas insígnias, as vossas armas, os vossos corações para saudar a reaparição do império. Que império é esse? Que império que eles estão resgatando? O Império Romano. O momento no qual Roma foi maior. O momento no qual Roma teve o maior de si. O exemplo maior de toda a civilização do Ocidente. O Império Romano. E é isso que eles estão querendo resgatar no discurso deles. A grande Roma. A grande Itália. O momento de glória. Que eles estão ali nessa missão de resgate para a sociedade. Essa missão de resgate vai colocar duas figuras. Então, é uma luta, mas é o trabalho. Então, luta e trabalho. Luta e trabalho. E a partir da luta e do trabalho, nós temos ali um fascismo que, do ponto de vista da política interna, ele vai ter um crescimento modesto. Ele vai fazer a sociedade crescer? Ele vai fazer a economia crescer? Sim. Mas o crescimento ali só pode ser considerado modesto. Nós temos ali uma tentativa de crescimento econômico a partir de obras públicas, a partir de criação de empregos, que não vai conseguir dar aquele... Não vai conseguir, como por exemplo Hitler conseguiu na Alemanha, de tornar a Alemanha agora uma potência mundial. A Itália não vai se tornar uma potência mundial. Nós temos aqui eles vão fazer aqui então sistemas de transporte público. Nós temos a indústria crescendo, principalmente a indústria naval, a indústria aeronáutica, automobilística, Ferrari, né? Hidrelétricas. Mas nós temos aqui a agricultura, uma tentativa, o incentivo à produção, principalmente incentivo à produção de grãos. Nós temos uma tentativa de fazer com que a sociedade cresça, uma tentativa de solucionar esse problema, principalmente o problema do desemprego, a partir então de criação de empregos. Seja os empregos privados ou os empregos públicos, mas nós temos um pacote aqui tentando resolver o problema da sociedade. Ele vai conseguir resolver de fato? Não. Ele vai ter um efeito moderado na sociedade. Mas a partir da propaganda, a partir da manipulação ideológica, nós vamos ter na Itália tendo a impressão de que ela está conseguindo sair da crise e tendo a impressão de que ela vai se tornar a grande Itália, ela vai resgatar a glória do Império Romano novamente.
nós temos aqui, do ponto de vista externo, as disputas da Itália, as disputas coloniais da Itália, principalmente na parte da África e na parte ali dos Balcãs. Então nós vamos ter disputas na colônia da África que vai levar com que Mussolini tente invadir e ocupe a Etiópia. Nós vamos ali nos Balcãs, o Mussolini ali realizando a ocupação da Albânia, e em 1936, a partir do momento que ele não está conseguindo expandir de fato, ele vai precisar procurar aliados. Quem é que ele vai procurar? Ele vai procurar então a Alemanha, e ela vai formar o chamado eixo. Esse eixo que vai incluir a Alemanha, mas vai incluir o Japão também. Mas o principal aliado da Itália, então, vai ser a Alemanha. E a Alemanha de quem? A Alemanha do Hitler. E a partir disso, nós vamos ter aqui uma formação do que a gente chama de nazifascismo, uma tabelinha ali que vai dar a tônica, vai dar o tom da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é basicamente o nazifascismo, o nazismo e o fascismo contra as outras potências europeias, contra a França, a Inglaterra, e depois com a entrada ali da União Soviética e dos Estados Unidos na guerra. Mas o que vai acontecer é exatamente a formação dessa aliança nazi-fascista. Por isso o termo, e por isso muita gente confunde dizendo que o nazismo e o fascismo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles têm características próprias e cada um faz as coisas da sua maneira. O nazismo faz as coisas da sua maneira, o fascismo faz as coisas da sua maneira. Mas quando é uma pessoa nazista e quando é uma pessoa fascista? Quando ele tem um conjunto de características do fascismo. Quando ele tem um conjunto de características do nazismo. Se uma pessoa tem uma característica do fascista, ele é fascista? Não. O fascismo, ele vai ter várias características que são compartilhadas por diversos regimes, por diversas pessoas. Não significa que por uma pessoa ter uma característica que é igual à dos fascistas, que ela seja fascista. Ela é fascista a partir do momento que ela reúne o conjunto de características do fascismo. Vamos lá. Que isso fique bem claro para vocês. Então, desta aula aqui do fascismo, nós ficamos por aqui. Novamente, não estou chamando ninguém, não estou falando para ninguém que esse cara aqui ou aquele cara lá é fascista. Se você ouvir que eu falei isso, que eu apontei isso, eu não fiz isso, eu não estou fazendo e não fiz isso neste vídeo. O que eu fiz nesse vídeo foi entregar para você as ferramentas, para você ali formar a sua opinião e a partir disso você ter o seu ponto de vista do que é o fascismo e de quem é ou não fascista. E conseguir compreender o que está sendo dito na internet, o que nós estamos nesse tiroteio do que seria fascista ou não fascista, daí que está na internet, nessa esfera, nessa blogosfera, nessas esferas das redes sociais que nós temos aí. Por essa aula aqui, então, eu fico por aqui. Se você ficou ainda com alguma dúvida do que é o fascismo, pode fazer um comentário, pode mandar uma pergunta que eu respondo com o maior prazer. Até a nossa próxima aula, nossa próxima aula que vai ser sobre o nazismo. Até lá, tchau, tchau.